No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h01, você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do 18 horas. Boa noite, Karime Leão, como vai? Tudo bem, apesar com tudo, todavia, mas porém as águas vão rolar, Carlão, poxa vida. Nossa Rita vai fazer falta. Rita Lee, gente, nossa rainha do rock, morreu hoje aos 75 anos de idade em São Paulo. Karime, uma grande perda aí para o Brasil. Rita Lee lutava contra um câncer no pulmão desde o ano de 2021. O corpo vai ser velado amanhã no planetário do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. A cerimônia vai ser aberta ao público das 10 da manhã até as 5 da tarde. E Carlão, seguindo aí o desejo da própria Rita Lee, o corpo vai ser cremado numa cerimônia reservada aos familiares e amigos próximos. Ela deixa o marido, Roberto de Carvalho, 3 filhos, Beto, João e Antônio, e 4 netos. Olha só, Rita Lee despontou durante o tropicalismo. Ela foi integrante da banda Mutantes, uma banda aí brasileira de rock que é super cultuada aí no mundo, e foi também a brasileira que mais vendeu discos aqui no país. Rita foi cantora, compositora, instrumentista e escritora paulistana. Recebeu inclusive o título de carioca honorária, porque ela vivia no Rio, né? Com tanta malandragem, né, Carlão? Não tinha como. Gente, Rita, ela ajudou a incorporar a revolução do rock numa época em que o rock era só para homens. Entre tantos adjetivos, a Rita foi irreverente, debochada, ousada e polêmica, por desafiar a sociedade tradicional cantando sobre prazer e sexo. Bom, Rita Lee foi e ainda é símbolo de coragem e liberdade feminina. Só agradeço aqui a nossa padroeira das ovelhas negras, né, Carlão? Nossa padroeira. É grande figura. Segundo ela mesma, nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Grande Rita, valeu Rita Lee pelo esse maravilhoso trabalho aí de longas décadas. 6h03, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Pais desesperados denunciam superlotação e demora no atendimento do Hospital Joãozinho na rede estadual de saúde. Os pais denunciam também falta de informações e que sofrem ameaças de funcionários do Hospital de Responsabilidade do Governo do Amazonas. Departamento Estadual de Trânsito deu início à campanha Maio Amarelo no Amazonas. O cuidado para o consumidor não cair em golpes nas compras para o Dia das Mães. 6h03, você no melhor Mix do Brasil, juntos começando mais uma edição do programa 18 horas, os destaques do dia, a notícia para você até às 7 da noite. Vamos juntos com 18 horas. Hoje é terça-feira, 9 de maio de 2023, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, passado aí o período eleitoral, o caos volta a ser registrado no sistema de saúde do estado do Amazonas. Os hospitais estão superlotados, especialmente os prontos-socorros e os hospitais infantis. A reclamação é geral. Pais indignados, revoltados, criticam a superlotação, a falta de médicos e a longa espera por um simples atendimento em Karime. Essa é a nossa triste realidade, Carlão. E não é de hoje também, né, Carlão? E não é só os hospitais e pronto-socorros, tá? Todos os aparelhos da saúde, digo aí os SPAs, os serviços de pronto atendimento e as unidades básicas de saúde conhecidas como UBS, todas superlotadas. Temos aí um aumento absurdo de casos de dengue, de malária e de síndromes respiratórias. Tudo isso congestionando as unidades de saúde aqui do estado. Diante do caos, as pessoas estão perdendo a paciência. Muitos não conseguem atendimento e os que conseguem, depois de horas de espera, reclamam que faltam medicamentos e que os médicos não conseguem resolver aí os problemas. Com os pacientes sendo obrigados a voltarem para casa sem saber sequer o diagnóstico correto. É sério isso, hein, Karime? Também nenhuma novidade, né, Carlão? Nenhuma novidade nessa situação e nesse quadro que é absurdo. Há relatos de pessoas que esperam até 8 horas para serem atendidas. E essa demora toda esse caos tem revoltado as pessoas, é claro. Vários vídeos mostrando os descasos nas unidades de saúde têm sido postados nas redes sociais.
sociais, mostrando o drama das pessoas na fila à espera de atendimento médico. Um dos vídeos, inclusive, Karime Leão e ouvintes que viralizaram, mostra o caos na área de emergência do Hospital e Pronto-Socorro Infantil Joãozinho, que fica na zona leste de Manaus. Pais em pais de crianças doentes revoltados. Eles denunciam demora no atendimento, falta de médicos, falta de remédio e até ameaças de funcionários da unidade de saúde. Pois é, e o repórter Rodrigo Soares, ele tem mais detalhes sobre esse caos na saúde pública, especialmente dessa revolta que você falou, Carlão, dos pais no Hospital Pronto-Socorro Infantil Joãozinho. Vamos conferir. Mães e pais desesperados, crianças chorando, recepção superlotada, falta de medicamentos e muita revolta. Estou aqui desde as 10 horas da manhã, no Joãozinho com meu filho. Fui chamada para ser atendida, era 1h30, a primeira vez o primeiro atendimento. Quase 6 horas que vieram fazer o retorno comigo. Criança vomitando na recepção, criança com diarreia, quem manda em febre, ele manda a gente esperar. Eu acho isso uma falta de respeito. Deu 6 horas da tarde que minha filha foi atendida, desde as 10 horas da manhã. Aí fiz esse procedimento, saí agora, esse horário é 6h30, agora eu vou ter que esperar mais 4 horas para pegar o resultado para eu poder retornar com o médico. Meu filho chegou quase morto, foi eu que invadi o hospital. Esse foi o cenário encontrado pelo deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, que esteve no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Leste, o Joãozinho, no final da tarde desta segunda-feira. De acordo com o deputado, a superlotação no Joãozinho é reflexo da falta de assistência em outras unidades públicas de saúde do Amazonas. Isso aí, governador, pediatria do Platão Araújo fechada, CAICs não funcionando. Nós temos condições de pagar uma consulta particular, levar no médico particular, que já é um sofrimento. E o povo que está aqui desde as 10 da manhã, sabe o que acontece? Acontece um represamento aqui. Aí os médicos ficam todos sobrecarregados, os enfermeiros sobrecarregados. O sistema aqui está feito para dar errado, gente. E o secretário sequer passa aqui. Eles sabem o que fazer, só não é prioridade. Também não são os filhos dele nem netos que estão aqui. O deputado Wilker Barreto diz que está aguardando que seu requerimento receba da Comissão de Saúde da Casa Legislativa as assinaturas necessárias para que seja feita uma inspeção pela comissão nas unidades públicas de saúde do estado. A questão é que, com exceção de Wilker Barreto, todos os outros 23 deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas são aliados de Wilson Lima. Logo, a fiscalização dessas unidades não é prioridade na avaliação do parlamentar. O governo do estado e a Secretaria de Saúde do Amazonas, até o fechamento da reportagem, não se pronunciaram sobre a superlotação e a demora no atendimento do Hospital da Criança da Zona Leste, o Joãozinho. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E olhem, por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que o Hospital e Pronto-Socorro da Criança na Zona Leste, o Joãozinho, por se tratar de uma unidade de porta aberta, passa por picos de atendimento. Nos últimos dias, o hospital também tem registrado um aumento significativo de casos de síndromes respiratórias, o que tem aumentado aí o tempo de espera para os atendimentos, que são classificados conforme classificação de risco, Karime. Carlão, e ainda segundo a nota, na noite de segunda-feira, um problema pontual no sistema da unidade deixou os atendimentos momentaneamente mais lentos. A unidade, porém, reforça que conta com um número regular de profissionais realizando os atendimentos e segue trabalhando para garantir que os pacientes sejam atendidos no menor tempo possível, seguindo os fluxos de protocolos de emergência. Isso, segundo a nota da Secretaria de Estado de Saúde, né? Mas, aí eu pergunto aqui, se ele mesmo fala que a unidade é de porta aberta, passa por picos de atendimento, sabe que passa por picos de atendimento, por que não se organiza e por que não mobiliza mais profissionais para atender com dignidade a população justamente nesses picos de atendimento que vocês mesmo da Secretaria Estadual de Saúde afirmaram que o Hospital Joãozinho passa, justamente por se tratar de uma unidade de porta aberta. Por que vocês não se organizam para atender com dignidade a população? Aí é a pergunta. Afinal de contas, né, Carlão? Sim. A gente sabe que é preciso, as pessoas precisam sim ter esse mínimo de dignidade. Somos um estado rico, por que não pede suporte para atender a esses
picos de atendimento, né? O que não é possível deixar famílias sofrendo dessa forma. Carmelião, é exatamente isso, uma situação que poderia ser evitada se o Estado tivesse um mínimo de organização, como você falou. O planejamento é essencial para se preparar para o aumento da demanda nesse período, já que sabemos disso, né? Entre aspas aí, em que temos mais casos de síndromes respiratórias, de dengue, de malária e até de meningite, né? É um ciclo, um drama que nenhum pai, mãe quer passar com o filho, com certeza. Crianças com suspeita de pneumonia que não conseguem consulta e muito menos ter acesso aí aos exames para confirmar, ou seja, o diagnóstico, né? Se é suspeito ou não, é complicada a situação. E Carlão, pneumonia grave, sem um tratamento adequado, essas crianças têm um quadro, é claro, agravado para o desespero dos pais e sofrimento ainda maior dessas crianças. Cadê a dignidade que esse povo tem por merecer, né? Merece ser tratado com dignidade. De novo, somos um Estado rico. E como que não consegue dar um atendimento digno para a população? A conta não pode fechar, gente, não é possível isso. Bom, vamos lá, arrecada mais de 30 bilhões de reais. Não consegue, não tem capacidade. Vou sobrar uma ponta para a saúde. Gente, né, não consegue organizar um mínimo 30 bilhões de reais de arrecadação. Isso significa que são 30 bilhões de reais que eu, que você, que a gente paga. Isso é de arrecadação, isso é de impostos. Gente, isso é dinheiro do povo. 30 bilhões de reais, ou estou errada? Ou estou aqui delirando? E por que o povo não tem direito a um atendimento de saúde digno? E não vou falar aqui que não vou nem mencionar, digamos assim, a falta de medicamentos, falta até de lençol, que as pessoas precisam comprar lençol e quando levam, não recebem de volta. É vergonhosa a situação. O Amazonas tem mais de 16 mil pessoas à espera de uma cirurgia eletiva, 16 mil pessoas que aguardam pelo Estado, que se mostra incapaz e incompetente de resolver essas questões. É só propaganda, como de costume. Só enganação, como mostram esses pais que denunciam, revoltados e com toda a razão. 6h13, você está no melhor Mix do Brasil e estamos juntos. Em mais uma edição do 18 horas, os destaques do dia você confere aqui até às 7 da noite. Olha só aí, vai faltar, né, água em grande parte de Manaus. Atenção, nesta quinta-feira, para que a Amazonas Energia realize serviço de manutenção programada nas estações de tratamento de água da Ponta do Ismael, Karime. Manutenção hoje ainda vai faltar água, ó que beleza. Bom, isso vai afetar o abastecimento de água em todas as zonas da cidade, gente. O repórter André Meirelles está aqui ao vivo, conversa com a gente mais sobre o assunto. Boa noite, André. Vai ser o dia inteiro, André? Conta pra gente. Isso mesmo, Karime, Carlão, muito boa noite pra vocês, boa noite aos nossos ouvintes. São 223 pontos de Manaus, entre bairros, comunidades e conjuntos que ficarão sem água nesta quinta-feira. A paralisação no fornecimento será devido a um serviço de manutenção da Amazonas Energia e deve ocorrer de 6h30 da manhã, previsto para encerrar 12h30. A Amazonas Energia também informou que fará uma manutenção em linhas de alta tensão no período e haverá o desligamento da linha de transmissão que atende o complexo de produção da Ponta do Ismael da concessionária Águas de Manaus. E após a conclusão da manutenção elétrica, as estações serão religadas e o abastecimento de água vai ser retomado gradativamente, chegando primeiro nas regiões centrais e posteriormente aos locais e áreas mais elevadas. A previsão é que o abastecimento de água esteja completamente normalizado em toda a área abrangida em até 24 horas após a conclusão da intervenção. O desligamento da linha não afetará o fornecimento de energia elétrica. Para que os moradores das regiões afetadas tenham um menor impacto na rotina, a concessionária Águas de Manaus recomenda que a população reserve água para o período. Inclusive, entrei em contato com o gerente operacional da Águas de Manaus, o Lineu Machado, que falou sobre as equipes que estarão mobilizadas com carros-pipas para abastecer locais prioritários. Quais são esses locais prioritários? São hospitais, unidades básicas de saúde e também outros estabelecimentos do governo, da prefeitura. E ele também traz mais detalhes aí de como que vai funcionar toda essa situação. Vamos acompanhar agora a fala de Lineu Machado.
próxima quinta-feira, dia 11 de maio, está prevista uma parada completa da Ponta do Ismael de nossas duas estações de tratamento de água. Essa parada dá-se a uma necessidade da concessionária de energia em efetuar manutenção na rede de distribuição elétrica que abastece e fornece energia para a Ponta do Ismael. Com isso, nós teremos então desligamento total entre 6h30 da manhã e 12h30 do dia 11. Então, a água leva um tempo para recuperar, gradativamente a partir do 12h30 até ao longo do dia, início do próximo dia, na sexta-feira, nós teremos o sistema em recuperação. O que a gente aconselha? Que todos os nossos usuários que são abastecidos por essa área façam sua reservação de água previamente e consumam de forma consciente. Lembrando que locais que necessitem fundamentalmente de água para funcionamentos, hospitais, creches e clínicas, terão seu abastecimento garantido através de carros-pipas que estão sendo reforçados para o dia da parada. 18 horas. Olha só, e a concessionária também lembra que qualquer situação emergencial no período deve ser informada imediatamente nos canais de atendimento, que é o 0800 092 0195. Segundo eles, é atendimento também pelo WhatsApp ou acessando o site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas App. O atendimento é gratuito e está disponível aí 24 horas. Também a empresa ressalta que, conforme informado pela Amazonas Energia, esse serviço de amanhã, assim como já foi cancelado na terça-feira, se acontecer qualquer outro imprevisto que seja identificado pela concessionária, também pode ser cancelado mais uma vez. Karine, Carlão. E se for cancelado, a gente avisa, né, André? Com certeza. Então é quinta-feira, né, que vai faltar água. Quinta-feira, presta atenção, guarde água aí, né? Quinta-feira, depois da manhã. Obrigada pelas Valeu, informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e neste domingo, Dia das Mães, mais de 500 mil pessoas devem passar pelos 10 cemitérios públicos de Manaus. Carlão, está sendo montada uma programação especial nos cemitérios, com missas e apresentações musicais, como explica a repórter Nathalie Moraes. Os cemitérios de Manaus costumam receber um fluxo intenso de pessoas no Dia das Mães. Momento para homenagear a figura materna que não está mais presente fisicamente, apenas na memória. Para atender a esse público, os cemitérios de Manaus estão recebendo trabalhos de capina, poda, pintura de meio-fio, restauração de calçadas, pinturas nas capelas, jardinagem e paisagismo. Mais de 400 servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana de Manaus estão trabalhando nesses locais. A expectativa é receber mais de 500 mil de pessoas em todos os 10 cemitérios aqui da cidade. O trabalho de manutenção e limpeza já começou, como explica Jairo Santos, ele que é subsecretário de limpeza em Manaus. Nossa missão é entregar todos prontos, no máximo terça-feira, para que receba as famílias. Aqui, especificamente no cemitério Nossa Senhora Aparecida, são 250 mil sepultados e que as famílias vão vir visitar. Por exemplo, São João está limpo, organizado, pintadinho, e assim a gente vai entregar para a população. Atualmente, a nossa capital, Manaus, tem 6 cemitérios públicos na área urbana e 4 unidades na área rural. No Dia das Mães, o horário de funcionamento dos cemitérios será especial por conta da data comemorativa, iniciando às 7 da manhã e seguindo até às 6 da tarde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6h19, Mix, o melhor Mix do Brasil. Olha só, falando ainda no Dia das Mães, hein? A movimentação no comércio virtual abre espaço para quadrilhas especializadas em fraudes, Karine. Não é quadrilha junina, não. É quadrilha de fraude, aplicarem golpes. Só tem esperto, né, Carlão? Ó, e o alerta à Federação Brasileira de Bancos, que faz aí esse alerta para os cuidados que devem ser intensificados nesses períodos de datas comemorativas e atenção redobrada para que o consumidor não caia em ciladas. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora com o repórter André Meirelles. Com a proximidade do Dia das Mães, a Federação Brasileira de Bancos alerta sobre golpes que estão sendo aplicados. A Polícia Civil do Amazonas também orienta que consumidores redobrem os cuidados com o fornecimento de informações nesses períodos de datas comemorativas para evitar fraudes.
Entre elas estão páginas falsas que simulam e-commerce com promoções inexistentes, enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp, além da criação de perfis falsos que investem em mídia para aparecerem em páginas de buscas e stories de redes sociais, como explica o delegado Antônio Rondon, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos. Nesse período que os estelionatários, os golpistas, intensificam as iscas, os golpes que eles utilizam para tentar gerar um prejuízo nos consumidores. Então as orientações que nós damos é: certifique-se de que você está navegando na plataforma específica da empresa que você pretende efetuar a compra. Na hora de fechar essa compra, tenha absoluta certeza de que o beneficiário, quando aparecer na sua tela, é justamente a razão social daquela empresa em que você estava navegando. Se no endereço da empresa aparecer algum caractere ou algum nome que destoe da empresa que você está navegando, desconfie. Se você for fazer um pagamento via Pix e o beneficiário aparecer com o nome de pessoa física diferente da pessoa jurídica daquela empresa que você está fazendo a compra, desconfie também que isso é golpe. Caso o consumidor seja lesado ou sofra alguma tentativa de fraude, o delegado Rondon orienta que a vítima registre a ocorrência na delegacia para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Agora, se você foi vítima de crime cibernético, você deve registrar um boletim de ocorrência da forma mais rápida possível. Você pode registrar esse boletim de ocorrência em qualquer delegacia de polícia ou até mesmo pela internet através da delegacia virtual. Somente com boletim de ocorrência a polícia vai iniciar as investigações. Sugerimos também que com o boletim de ocorrência em mãos, você se dirige e comunique imediatamente à sua instituição financeira a fim de recuperar o prejuízo ocasionado pelo golpe. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Amazonas deu início ao mutirão da Semana Nacional de Registro Civil para a emissão de certidão de nascimento, primeira e segunda vias gratuitamente em Manaus, Karime. Exato, e o atendimento vai até a próxima sexta-feira. Essa campanha acontece em todo o Brasil. O público-alvo, nesse primeiro momento, são pessoas que vivem na rua, indígenas, ribeirinhos e refugiados, como explica a repórter Nathalie Moraes. O mutirão da Semana Nacional do Registro Civil está emitindo certidão de nascimento gratuitamente em Manaus nesta semana. As emissões começaram nesta segunda-feira e seguem até a sexta-feira. Os atendimentos acontecem sempre de 8 da manhã às 2 da tarde, no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vinólia, na Cidade Nova, Zona Norte, aqui da capital. O local de atendimento é considerado estratégico para o juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas, Rafael Cro. Então serão entregues senhas. Infelizmente nós gostaríamos de atender todo mundo, mas a gente já prevê que não vai ser possível, então daí que serão distribuídas senhas. E ao final do evento nós teremos o total dos atendimentos que forem possíveis. E aqui no Padre Pedro, por conta da logística, que aqui nós estamos perto de diversos bairros que também sofreram com chuvas, com pessoas que perderam o seu documento e que também estão em situação de vulnerabilidade. Nós também estamos atuando com ônibus na abordagem trazida das pessoas em situação de rua, com pessoas com ribeirinhos e também dos povos originários. Esses ônibus vão chegar ao longo do evento, ao longo dos dias do evento, para fazer também o atendimento dessa população. A iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça é buscar erradicar o subregistro civil de nascimento em todo o Brasil e ampliar o acesso à documentação civil básica. O público-alvo da ação são pessoas que vivem em situação de rua, indígenas, refugiados, ribeirinhos, quilombolas e pessoas em situação de extrema pobreza. O mutirão nacional pretende entregar quase 3 milhões de certidões de nascimento em todo o Brasil. Esse número corresponde ao quantitativo de pessoas que não têm registro de nascimento, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A certidão de nascimento é o documento que oficializa a existência do indivíduo no país e é essencial para a garantia de direitos, como afirma uma
magistrado. A pessoa sem certidão de nascimento é como se não existisse no mundo. Então, daí ela não consegue os demais documentos e o exercício dos benefícios sociais. A ideia é que a Semana Nacional do Registro Civil torne-se uma ação permanente e aconteça pelo menos uma vez ao ano. Aqui no Amazonas, a expectativa é que a segunda edição atenda também à população no interior do estado. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas 25 minutos, você no melhor Mix do Brasil e 18 horas no ar. Mix. Olha só, o projeto de lei das fake news segue sem data para ser votado na Câmara dos Deputados, hein, Karine? Exatamente, Carlão. E na bancada do Amazonas, só o deputado Átila Lins está em cima do muro. 5 deputados são contra e 2 são a favor da proposta. E para falar mais sobre esse assunto, sobre esse projeto e a tendência de votação dos deputados da bancada amazonense, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite. Chega junto, seja bem-vindo. Então, se depender da bancada aqui do estado, a PL das fake news não passa, vai ser rejeitado, não é isso? Boa noite, Cadu. Exatamente, Karine. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Ao que tudo indica, ampla maioria da bancada do Amazonas se posicionou de forma definitiva com relação ao PL das fake news, Karine. Esse projeto é importante para o governo federal, mas existe um debate muito grande na sociedade, na internet e uma disputa política bastante acirrada no Congresso Nacional. Entre os deputados do Amazonas, Karine, 5 já se posicionaram contra o PL das fake news, que são os deputados Adair Filho, Amon Mandel, Capitão Alberto Neto, Fausto Júnior e Silas Câmara. Se posicionaram a favor do PL das fake news são os deputados Saulo Viana e Sidney Leite. O Saulo Viana tem estado cada vez mais próximo da ala governista, viu? Sidney Leite também, ele tem sido bastante governista nos últimos tempos. E só quem está em cima do muro, Karine, é o deputado Átila Lins. E como você falou, né, se depender da bancada do Amazonas, essa matéria não passa. E o placar, no momento, Karine, é de vitória da oposição. São 246 votos contra, nesse momento, contra o PL das fake news, e 217 votos a favor do PL. Então esse placar acende o alerta vermelho aí do governo para uma possível derrota. Então, para evitar o desgaste, o relator da matéria, o deputado Orlando Silva, decidiu fatiar o projeto. Alguns trechos mais polêmicos, né, relacionados a direitos autorais e também a remuneração de conteúdos jornalísticos vão ser retirados desse texto original do PL 2630 e colocados em outro projeto de lei. Então, essa é a estratégia do governo para tentar convencer os parlamentares a votarem sim ao PL das fake news. E apesar de toda a expectativa, Karine, a data da votação ainda não foi definida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. É porque as tentativas de acordo estão em andamento. E pelo que a gente já viu, vai demorar bastante, porque a briga está bastante feia no plenário da Câmara. Karine, Carlão. Ei, Cadu, olha só, o grupo de trabalho da famigerada reforma tributária caminha aí para o final, seu desfecho, e sem um diálogo consolidado sobre nós, né, Cadu, sobre a Zona Franca, é isso mesmo? É isso mesmo, Carlão. Os próximos dias vão ser decisivos para esse grupo de trabalho que discute a reforma tributária, porque é chegado o momento de ajustar o projeto, né, de fazer os acordos, de construir o texto final da reforma tributária. E nesse momento não há nada de novo com relação à Zona Franca de Manaus, Carlão. Na verdade, está um pássaro no pano, viu? Vem se mantendo aí aquela velha narrativa de que o governo federal estaria dialogando com o governo do Amazonas, enfim. Essa conversa já está rolando já tem bastante tempo e a gente não vê uma discussão do tema aqui na Câmara dos Deputados. Foi pensando nisso, nesse sentido, Karine, que eu conversei já tarde com o deputado Saulo Viana, né, que faz parte desse grupo de trabalho, e ele, mais uma vez, eu já disse, como eu disse, ele vem sendo bastante governista, né? Ele afirmou que as tratativas estão em andamento entre o governo federal e o governo do Amazonas. Então vamos ouvir o que disse o deputado Saulo Viana. Nós estamos avançando na construção de uma proposta que vai garantir, dentro da PEC que trata da reforma tributária, a manutenção dos incentivos fiscais
da nossa Zona Franca de Manaus. Isso está sendo construído através do governo federal, né? O governo do estado tem subsidiado através de informações que são importantes para isso, e a bancada do Amazonas e principalmente os integrantes que fazem parte do grupo de trabalho da reforma tributária, estamos participando disso para que a gente possa construir aí um texto que seja benéfico à nossa Zona Franca de Manaus. Isso muito em breve a gente vai anunciar, até porque o texto da reforma como um todo ainda está sendo construído, mas nós temos aí a garantia tanto do relator como do nosso coordenador e do governo federal de que a gente vai conseguir manter a nossa Zona Franca de Manaus competitivas para que a gente continue gerando os empregos e as indústrias continuem se mantendo lá na cidade de Manaus, e a gente possa com isso também preservar a nossa floresta em pé. 18 horas. A gente acompanhou a fala positiva e otimista do deputado federal Saulo Viana, que é membro do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados, a respeito da reforma tributária e que a Zona Franca de Manaus siga, né, com as suas vantagens comparativas, a garantia da Zona Franca de Manaus, né, Cadu? Exatamente, você falou a palavra certa, Karine. Ele está otimista, né? A gente que está acompanhando aqui todos os dias, a gente vê que o discurso não está avançando. Não está avançando em nenhum momento. Na verdade, tem muito debate. Amanhã vai ter a presença do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para falar sobre os aspectos sociais da reforma. Já falaram sobre salário, sobre emprego digital, já falaram sobre várias coisas. Também falaram sobre Zona Franca aqui na Câmara dos Deputados, no grupo de trabalho. Porém, o avanço dessas discussões é que a gente não está vendo. Então está tendo muita conversa de bastidor e a gente não está vendo nada acontecer. E a gente está acompanhando, o governo federal e o governo do Amazonas estão dialogando nesse bastidor, mas não tem nenhuma minuta até o momento do que o governo federal tem a propor para o governo do Amazonas. Eu tenho conversado com os economistas, até agora as discussões estão em fase de tramitação, em fase de discussão, mas nada avançou. Ou seja, Karine, qual a expectativa para esse final agora? É que o texto vai chegar, o governo vai ter que aceitar, vão ter que deliberar tudo de forma assodada. Ou seja, os deputados vão receber um texto já pronto, sem haver tempo para uma discussão mais ampla no Congresso Nacional. É isso que a gente está vendo nesse momento, Karine. Os parlamentares não estão participando dessa discussão. Eles estão aguardando, eles estão passivos nessa discussão. Agora, o governo federal e o governo do Amazonas podem estar se mexendo, mas muito nos bastidores. Mas a gente não está vendo nenhum avanço com relação à construção de um conteúdo definitivo que inclua a Zona Franca de Manaus na pauta da reforma tributária. Ei, Cadu, estamos ao Deus dará, é isso? Mais ou menos, né? E o pior é que só tem as medidas compensatórias, o que é pior, né? Você vai ter uma medida compensatória que vai ter prejuízo, né, Cadu? Exatamente, Karine. Eu estou muito preocupado com isso, porque a gente já viu tanta coisa aqui na Câmara, né? O governo federal chega com o documento na mesa e, vamos discutir e vamos votar. E é assim que tem sido sempre. Então o governo está preparando um texto, não só falando sobre a Zona Franca, sobre o contexto Brasil, né, da simplificação tributária, e a Zona Franca vai estar lá incluída. E aí vai ter tempo para discutir? Os deputados já viram esse texto? Será que vai haver uma discussão mais ampla nesse sentido? Ou seja, eles estão construindo esse texto aí sem o aval dos parlamentares, sem a visão completa dos parlamentares. Então está conversando lá entre os técnicos do governo do Amazonas, do governo federal, o Bernardo Api vem falando que a Zona Franca vai ser contemplada assim. Beleza, todo mundo está falando. Só que agora, cadê o documento? Cadê o projeto? Cadê o texto para deliberar? Será que os técnicos do Amazonas estão avaliando? Pelo menos aqui no Congresso Nacional, a gente só está vendo o tempo passar. Karine, Carlão. É complicado. Cadu, para finalizar, Cadu, o ministro Flávio Dino encarou Sérgio Moro e Flávio Bolsonaro na audiência do Senado e mais uma vez usou a ironia para esgrimar aí os adversários. Conta pra gente mais, explica pra gente mais o que aconteceu. Karine, foi um evento épico aqui no Senado, hoje pela manhã, né? O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi chamado para falar sobre os atos de 8 de janeiro, né? Então, na plateia estavam senadores da oposição, e entre eles o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, né? Que então, agora senador. Então, houve um confronto entre eles, teve bate-boca entre eles. Claro, o ministro Flávio Dino usou daquele velho artifício
difícil dele, da ironia para responder. E isso acabou gerando irritação e ele sabe muito bem lidar com esse ambiente de conflito. Então acabou que naquele Alô? Senador. Oi, pode, Karine. volta uma frase. Acabou que naquele, cortou a ligação, por favor. Pois é, acabou que naquele jargão popular que a gente sempre diz na internet, o senador foi jantado aí pelo ministro Flávio Dino, porque o Flávio Dino, ele argumentou com muita técnica, muita paciência e também muita ironia as falas do senador Sérgio Moro. Também deu uma jantada no senador Flávio Bolsonaro, dizendo que, olha, você conhece muito bem a questão dos narcomilicianos, você que entende bem desse assunto, senador. Aí derrubou o homem e também falou para o senador Marcos Duval que, olha, se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Todo mundo riu, teve um tom de ironia e tal, claro, para dizer que ele que mandava. Karine, essa audiência pública, ela foi tão forte nesse sentido, claro, evidentemente que acabou que nesse debate venceu esse debate o ministro Flávio Dino, tanto que a oposição recuou, ninguém está falando nada, ninguém está tirando onda de nenhuma fala do ministro Flávio Dino, inclusive estão recuando porque o ministro Flávio Dino mostrou que ele está acompanhando todo mundo, está acompanhando o trabalho de todos os senadores e que eles podem ser responsabilizados na CPI do 8 de janeiro, caso ela comece os trabalhos, né? É isso que foi importante, a gente ter visto esse espetáculo que foi aqui no Senado Federal. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, os brasileiros já retiraram mais dinheiro do que depositaram na poupança este ano. É o nosso assunto em instantes. Bom, agora nós vamos conferir previsão do tempo, hein? É tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 96%. 18 horas. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 27 metros e 44 centímetros acima do nível do mar. Nos 4 primeiros meses desse ano, 78 pessoas morreram em acidentes de trânsito aqui em Manaus. E no ano passado, segundo o Instituto de Mobilidade Urbana, foram 257 mortes no trânsito, hein, Karine? Pois é, e para tentar reverter esse quadro, o número de mortes no trânsito, acontece este mês a campanha Maio Amarelo, que busca ações de conscientização no trânsito. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a abertura dessa campanha e traz os detalhes pra gente. Com o tema No Trânsito Escolha a Vida, o Departamento Estadual de Trânsito no Amazonas deu início à campanha Maio Amarelo. A campanha tem como foco ações educativas e de conscientização no trânsito em Manaus. Ao longo do mês de maio, 33 ações com o intuito de conscientizar os condutores e pedestres sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e assim diminuir os índices de acidentes com vítimas fatais e lesionadas serão realizadas aqui na capital. Só em 2023 já foram registradas 78 mortes no trânsito em Manaus. O presidente do Detran no Amazonas, Rodrigo de Sá, destacou a importância de ações da campanha Maio Amarelo. O Maio Amarelo, ele traz à tona discussão para esse tema, ele traz à tona a movimentação das pessoas em torno dos altos índices de acidentes de trânsito, de mortes no trânsito, e é um momento em que a gente tem o objetivo de conclamar a população para a necessidade de ter uma consciência maior ao dirigir um veículo. Segundo Rodrigo de Sá, serão ofertadas ações de conscientização em empresas e também em universidades. Além de ações educativas, o Detran tem intensificado fiscalizações de trânsito com foco na lei seca. Somente em 2022 foram 1.686 motoristas
autuados por estarem dirigindo sob efeito de bebida alcoólica ou por se recusarem a fazer o teste do bafômetro. A gente está proporcionando ações também, fóruns temáticos, e tudo indica que a gente vai ainda no mês de maio realizar uma grande audiência pública que vai tratar da organização e da sinalização do trânsito no interior do estado. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana de Manaus, Paulo Henrique Martins, também participou do lançamento da campanha Maio Amarelo. O presidente do Instituto de Trânsito de Manaus destacou o aumento considerável de acidentes de trânsito aqui na capital. Nosso número de vítimas do ano passado aumentou em relação ao ano anterior. O que a gente quer esse ano é diminuir esse número de vítimas de acidente de trânsito. E isso depende da sinalização, isso depende da fiscalização. Só no ano passado, entre os dias 1º de janeiro e 23 de dezembro de 2022, foram registrados 257 mortes no trânsito. Neste ano, em apenas 4 meses, já foram registradas 78 mortes por acidentes no trânsito em Manaus. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só aí, o Brasil não segue recomendação da Organização dos Estados Americanos e, com isso, ameaçados de morte estão sem proteção no Vale do Javari. Carlão, e um dos ameaçados é Eliésio Marubo, procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, entidade que denunciou o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista da FUNAI, Bruno Pereira. Olha só, Eliésio Marubo chegou a ser, inclusive, perseguido em Manaus e agora descobriu que há uma oferta em dinheiro por seu assassinato. Detalhes com o Rodrigo Soares. Há mais de 6 meses, a Organização dos Estados Americanos solicitou ao Brasil, ainda no governo Bolsonaro, que adotasse medidas para proteger 11 pessoas ligadas à Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Essas 11 pessoas estiveram envolvidas na busca pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, assassinados em junho do ano passado em uma emboscada. A resolução de medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi emitida no final de outubro de 2022, mas até agora nenhuma pessoa da lista recebeu qualquer proteção. É o que revela o procurador jurídico da Univaja, Eliésio Marubo, que deveria ser um dos beneficiados pelo programa de proteção. Na verdade, nós esperamos que o Estado brasileiro cumpra com a sua parte nesse contexto da Comissão Interamericana. Só rememorando que o Brasil é uma parte importante do sistema político internacional e do sistema judiciário internacional, no sentido de fazer prevalecer as garantias e os direitos fundamentais. E na medida que o Brasil deixa de cumprir essa determinação, ele está reconhecendo, inclusive, a sua incompetência de fazer prevalecer esses direitos fundamentais. As ameaças contra Eliésio Marubo e Orlando Possuelo, agrônomo consultor da Univaja, que também está na lista de perseguidos por criminosos que agem no Vale do Javari, começaram logo após o crime que vitimou Dom e Bruno e que ganhou repercussão internacional. O procurador jurídico da Univaja, Eliésio Marubo, que até o momento segue sem escolta, teve conhecimento de uma nova ameaça contra ele, acompanhada de uma oferta de R$80 mil para quem o matasse. Mas, de acordo com Eliésio, as ameaças não vão lhe fazer calar. Nós seguimos com o mesmo propósito de antes, que é fazer a defesa dos interesses da nossa região, do nosso povo, da terra indígena Vale do Javari, independente de qualquer condição, até que a gente tenha possibilidade de fazer isso. Seguimos por aqui, sempre engrandecidos e agradecidos também por parte de alguns setores da imprensa que noticiam esses fatos. No fim de fevereiro deste ano, Eliésio Marubo foi perseguido nas ruas de Manaus por pelo menos meia hora. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, agora nós vamos falar de economia. É que o Amazonas registrou queda de 0,5% na venda do comércio varejista em fevereiro em relação ao mês de janeiro. Mas em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma ligeira alta de 0,9%. Carlão, e esses dados são da pesquisa mensal do comércio divulgada pelo IBGE. E o repórter André Meirelles tem mais detalhes.
As vendas no comércio varejista no Amazonas em fevereiro deste ano, comparado a janeiro, caiu 0,9%, mas na comparação com fevereiro de 2022, houve alta de 0,9%. Conforme o supervisor de divulgação do IBGE, Adjalma Nogueira, a queda de fevereiro no volume de vendas em relação ao mês anterior indica que o faturamento sofreu recuo e vem sendo impactado pela inflação. Alguns cenários de momento vêm afetando as compras. As mercadorias voltadas para o consumo de curto prazo estão sendo impactadas pela inflação. Já os bens duráveis, além da inflação, também sofrem os efeitos dos juros altos para a sua aquisição, uma vez que são produtos de custo mais elevado que geralmente necessitam de financiamento. Mesmo assim, as vendas do comércio em 2023, pelo menos nos 2 primeiros meses do ano, estão sendo melhores que 2022, o que de certa forma é um bom cenário. Com isso, o acumulado desse ano está positivo em 1%. O comércio ampliado, que inclui as vendas de veículos, motocicletas e peças, material de construção e atacados de produtos alimentícios, bebidas e fumos, teve um aumento considerado, como explica a Djalma Nogueira. A média móvel trimestral do volume de vendas está positiva em 0,2%. Este percentual indica que não se pode assegurar aumento ou queda do volume de vendas para as próximas divulgações. Além disso, o contexto econômico não permite folga no orçamento que possibilite o aumento do consumo. Os dados fazem parte da nova série de pesquisas do IBGE, que passou por atualizações na seleção da amostra de empresas, ajuste nos pesos dos produtos e das atividades, além de alterações metodológicas para retratar mudanças econômicas da sociedade. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, sem Karime Leão e ouvintes em 100,7, os brasileiros, já retiraram mais dinheiro do que foi depositado na poupança este ano, tá vendo? De acordo com o Banco Central, somente em abril foram 289 bilhões de reais depositados e 295 bilhões foram sacados, Karime. Ou seja, não tá fácil para ninguém, Carlão. As retiradas nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em mais de 6 bilhões de reais. Esse é o maior valor, gente, desde 1995. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora com o Rodrigo Soares. A poupança sempre foi a tradicional aplicação financeira dos brasileiros, mas este ano a grande maioria resolveu quebrar o cofrinho, metaforicamente falando. Tanto é que somente nos 4 primeiros meses deste ano, a poupança registrou saldo negativo de 57 bilhões 490 milhões de reais. Esse saldo negativo para o período é a maior retirada desde o início da série histórica em 1995. De acordo com o Banco Central, em abril foram 289 bilhões de reais depositados e 295 bilhões sacados. Ou seja, as retiradas nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em mais de 6 bilhões de reais. Para a professora de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, a taxa de juros de 13,75%, tão criticada pelo governo federal, é uma das principais variáveis a influenciar no saque da poupança. E isso dificulta o acesso do consumidor aos empréstimos. Isso também reflete a dificuldade do consumidor em pagar suas contas e, infelizmente, ele acaba buscando aí esse recurso nas suas reservas, que é justamente a poupança. A retirada do dinheiro da poupança, ainda conforme a economista Michele Aracati, reflete a dificuldade das famílias em pagar suas contas e honrar despesas básicas somente com o salário mensal. Isso com certeza está relacionado aí com o processo inflacionário, o momento em que você observa o aumento generalizado dos preços dos produtos, principalmente os preços que estão relacionados a itens que fazem parte da cesta de consumo. E também reflete a dificuldade do brasileiro em pagar suas contas de consumo. Vale lembrar também que esses indicadores em termos aí de saque da poupança, ele varia muito de um mês para o outro.
Essa variação, segundo Michele Aracati, pode ser indício de que o cenário não é definitivo. Então pode ser que nós tenhamos aí também ao longo do ano um processo de recuperação desse saldo, que ele passe a ser positivo. Então é muito cedo para a gente analisar essa situação como definitiva, até porque com o passar dos meses a gente vai perceber também que as coisas elas vão se ajustando. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos e chegou a hora da gente conferir os assuntos da política local, aliás, os assuntos dos bastidores da política aqui do estado do Amazonas, com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, o senador Plínio Valério afirmou que as doações anunciadas pela Inglaterra para o Fundo da Amazônia são pura enganação. Olha a treta internacional aí. O senador direcionou ainda as críticas dele para uma entidade ligada à família real britânica. Nossa, pronto. Betinha revirou no túmulo agora, hein? Cíntia, conta pra gente essa confusão. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, Plínio Calzani aí, foi antes mesmo aí da coroação do rei Charles III lá na Inglaterra. O primeiro-ministro britânico, ele já tinha garantido uma contribuição de $500 bilhão, tá gente, não é mi não, é bilhão de reais para o Fundo Amazônia. Esse Fundo Amazônia, só lembrando aqui, tem por finalidade captar doações de investimentos que não são reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção de conservação do uso da Amazônia Legal, ou seja, pega o Brasil e outros países que compõem aí a Amazônia, né? No entanto, essa relação entre o rei Charles com o meio ambiente, ela não é uma coisa de agora, não é a moda agora e ele entrou nessa. Na verdade, isso já é uma tradição na família, né? E isso continua. Então, houve várias manifestações favoráveis, agradecendo nesse sentido, mas Plínio Valério foi totalmente contra a corrente e soltou essa de que, esse tipo de instituição que fala que vai ajudar o Fundo Amazônia em si é pura enganação. Essa foi a aspa dele, viu? Pura enganação. E claro que teve uma repercussão, né? A WWF, que é a tal da instituição ligada à família real, ela repudiou a fala do senador Tucano e disse que não procede qualquer tipo de acordo alegando que há uma atribuição do governo federal e de povos indígenas à gestão de tais territórios. Enfim, tivemos um senador que foi contrário, que foi o senador Plínio Valério, e ele teve uma resposta aí da instituição. Karime, Carlão. Ei, Cíntia Blink, olha só, o vereador que é o Marcel Alexandre, ele está beneficiando uma ONG de seu próprio assessor. Isso é ilegal, é imoral e ainda engorda, né? Não, Cíntia? Não dá aquela... Né? Tá meio fora, né? Isso aí. O vereador é o Marcel Alexandre, ele é vereador há muito tempo, não é o primeiro mandato dele, ele é bem experiente nisso. Essa foi uma matéria do portal Manaus 360, que trouxe pra gente que ele fez uma emenda, Marcel Alexandre, uma emenda parlamentar, lembrando que, né, parlamentares têm direito aí a isso, e ele destinou 200 mil, não é pouca grana, né? 200 mil reais pro Centro de Integração Social Gerando Vidas, que pertence ao pastor Canuto Ferreira Couto Filho, que além de pastor, é assessor no gabinete justamente de Marcel Alexandre. Até não posso errar esses nomes porque tem Marcelo lá entre os 41, viu? Eita, é o Marcel Alexandre, que também é pastor. Enfim, ele é o pastor Canuto Ferreira, que é presidente desse centro e também assessor lá no gabinete de Marcel Alexandre, ele ganha ali em torno de R$3.400 como assessor e, além disso, tem aí esses 200 mil para receber via o Centro de Integração Social Gerando Vidas. Agora, você me pergunta, é ilegal? Olha, ilegal, não acho que seja possível dizer que sim, porque está passando por todo um caminho da legalidade. Teve um projeto aí da emenda, foi liberado pela Prefeitura de Manaus, o processo normal de qualquer emenda.
Agora, imoral, aí a coisa complica um pouco, né? Porque ele está beneficiando uma empresa de alguém ligado a ele, né? Uma ONG de alguém ligado a ele, que é um assessor, mesmo que não seja parente exatamente, mas ele conhece a pessoa, há uma relação. Enfim, acho que tem que investigar melhor esse caso, mas no mínimo causa estranheza. Como assim? Você está dando 200 mil para um centro de uma instituição que é ligada a um assessor teu mesmo? Enfim, ainda mais em tempos em que se fala em rachadinha e tudo isso, você acaba levantando suspeita. Como é que pode? É uma pessoa ligada a você, essa grana toda? É isso, Karime, Carlão. Suspeita cara também, né, Cíntia? Cíntia, e vem cá, o deputado Sinésio Campos, ele chamou de insensata a ideia de transformar o Terminal 6 em rodoviária. Por que isso, Blink? Pois é, antes de a gente falar quais os motivos levam o deputado Sinésio Campos a fazer esse tipo de crítica, vamos só lembrar que Sinésio Campos, fora Amazonas Energia, ele não é exatamente um deputado muito voltado a fazer oposição, apesar dele ser do PT, em muito tempo o PT não era a situação, não era a situação, né? Fazia ali oposição, mas o Sinésio sempre foi muito amigo de todos em todas as situações. Entra governo, sai governo, tinha mais cara de MDB do que exatamente de um petista, né? O comportamento dele ali não era muito de fazer algum tipo de combate. Mas agora ele vem fazendo isso e vamos lembrar que Sinésio Campos, ele tá cotado para ser secretário de Wilson Lima, naquela Secretaria de Minas, não, perdão, esqueci o nome, mas aquela ligada a gás, mineração, isso. A Secretaria de Mineração, que a gente até já trouxe aqui. Então, ele, às vésperas de pode ser o tal secretário, e a gente sabe que o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida não estão lá em lua de mel, né? Não estão no melhor momento aí da relação. E a gente tem Sinésio Campos fazendo uma crítica a uma ação da Prefeitura de Manaus. Então, é preciso olhar esse pano de fundo. Agora, sobre o que exatamente ele falou, ele diz que não é sensato, né, que é insensato mudar o lugar da rodoviária de Manaus, porque a rodoviária atualmente, no lugar que ela já acontece, ela fica perto do aeroporto, ela fica perto de uma série de coisas ali que vão beneficiar quem chega na rodoviária. E fazer essa mudança, além de ser caro, não é proveitoso, não é viável, foi por aí. E é isso, Karime, Carlão, vambora. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Cíntia. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. 18 horas. E agora tempo e temperatura para hoje, para esta noite de terça-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, Carlão, deve chover rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 62% e 95%. 18 horas. Esporte. Agora chegou a hora da gente saber as novidades do esporte que temos para hoje. Cid Soares. Bora que hoje agora eu vou correr. Bora lá. Tivemos golaço aí de Vinícius Júnior e De Bruyne, né, no Real Madrid e City. Empataram no Santiago Bernabéu e deixam aí a semifinal da Champions totalmente indefinida. Vinícius Júnior está vivendo o melhor ano da carreira, né? Os números provam isso. E o Vini já superou a marca da última temporada. Vamos falar de Grêmio. Não terá Luiz Soares na sua primeira vez nesse Campeonato Brasileiro. O Soares ficou fora da viagem a São Paulo para confronto de amanhã contra o Palmeiras. O Grêmio justificou a ausência como uma preservação por conta do desgaste físico, a série de partidas que se aproximam, enfim. A novidade mesmo é que o Luiz Soares ele construiu aí 3 campos de futebol, fofoca, né? Para crianças e adolescentes, outros 3 com medidas profissionais, sendo um deles um mini estádio com capacidade para 1.500 pessoas. Essa estrutura completa, desde vestiário a um prédio administrativo, é o CT Cidade Esportiva LS, é o mega empreendimento do Soares lá no Uruguai. E o Santos decidiu afastar Eduardo Bauerman após denúncia do Ministério Público de Goiás e pode até processar o zagueiro investigado por combinar cartões em um esquema de apostas esportivas. Inicialmente o Peixe havia dado um voto de confiança para o Bauerman, que negou todas as acusações, mas a revista Veja foi lá e publicou as supostas mensagens trocadas entre o atleta e um dos
dos responsáveis pelo esquema de apostas. Aí já deu ruim, né? Bom, pelo mesmo motivo, o Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Amazonas condenou o Iranduba por um esquema de manipulação de resultado no Campeonato Amazonense desse ano. O clube foi multado em 200 mil e teve as atividades suspensas em 900 dias. Era o que tinha para hoje. Ok, Cid, obrigada pelas informações. Imagina. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O índice de preços ao consumidor regional, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou taxas de inflação mais elevadas para os consumidores de renda mais baixa, até 1,5 salário mínimo nas regiões Norte e Nordeste. No Norte, a taxa acumulada em 12 meses até março deste ano ficou em 4,70%. A região Norte também foi a única região onde a inflação para aqueles com renda mais baixa superou a alta de preços para aqueles com renda mais alta. No Norte, a inflação de baixa renda foi mais impactada pelas altas do gás de botijão, frango inteiro, eletricidade residencial e farinha de mandioca. Também aparecem itens alimentícios como polpa de fruta, carne moída, sanduíches e pão francês. Já a alta renda teve mais impacto do automóvel novo, material para reparos de residência e também licenciamento de IPVA. Os números mais uma vez provam que os pobres são os que mais sofrem com a inflação e a situação é pior aqui na região Norte. 18 horas. 7 em ponto, Karine, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.